Olha nós aqui em mais um podcast. Que bom ter você por aqui. Meu nome é Cíntia Ferreira e eu estava agora há pouco arrumando o quartinho da minha filha Maria Laura, de 8 aninhos. E me veio à memória quando eu tive o meu próprio quarto, aos 18 anos de idade. Nessa época, foi a época que os meus pais tiveram condições de fazer o andar de cima da nossa casa. E aí eles projetaram um quarto para mim, um quarto para o meu irmão e um quarto para eles. Porque antes disso, eu e meu irmão, a gente dormia na sala, em um sofá-cama. E era uma brigaiada todos os dias, praticamente todos os dias. Porque era assim, não, eu não vou fazer a cama hoje porque eu fiz a cama ontem. Aí o outro, não, eu não vou desfazer a cama hoje porque eu desfiz a cama ontem. Olha, gente, coitado da minha mãe e do meu pai. E da minha avó também, que a minha avó cuidava da gente para os meus pais irem trabalhar. Olha, eu não sei como eles aguentavam, porque era sempre uma brigaiada. Quando eu e meu irmão a gente se junta para lembrar dessas histórias, como a gente ri disso. Mas, ó, eu não vou. Espero que meu irmão não esteja ouvindo esse podcast, mas eu fazia mais a cama, tá? Eu fazia mais a cama. Ô, irmã mais velha, né? Irmão mais velha, olha, gente, como a gente protege irmão mais novo. Ai, ai. Mas vamos voltar aqui a falar. Eu tava falando aqui com vocês do quartinho da Maria Laura, que eu tava organizando. Eu preciso chamar a atenção de vocês para um assunto que eu acho assim perfeito. É a questão do desapego. Eu posso afirmar quase que 100% que você aí na sua casa tem um cantinho no seu guarda-roupa, ou no seu quarto, ou na sua área, em algum cômodo da sua casa, que você tem coisas que não usa mais. Seja roupas, seja acessórios, seja itens de decoração, enfim. Tô errada? Não tô, né? Tenho certeza que você tem alguma coisa na sua casa que você não usa assim há mais de 5 anos, quiçá 10 anos, e você ainda não desfez disso. E aí eu faço a pergunta para você: por que você ainda não desapegou? É importantíssimo. Olha só, recentemente eu separei alguns desapegos, tanto de itens da Maria Laura quanto dos meus próprios itens. E fiz a doação. Em outros tempos eu vendia. Eu já não estou nessa vibe da venda, então eu, eu fiz a doação. Mas o desapego você pode fazer ele de diversas formas, tá? Eu vou citar três aqui. Você pode vender, e aí você vai ver itens as peças que estão em ótimo estado, que você pode ainda adquirir uma renda extra por conta da venda desses produtos e com preço de desapego, né, gente? Por favor. Ou seja, bem mais em conta do que realmente vale aquela peça. Então, além da questão da venda, você pode também fazer o desapego por meio do descarte, que são itens que você está vendo ali que não tem a menor condição de você manter aquilo na sua casa mais. Porque está deteriorado, está com algum defeito, que você está vendo que não tem conserto, não serve para você, tampouco para uma outra pessoa. E você também pode fazer o desapego por meio da doação, que são peças que você vê que também está em bom estado e você pode abençoar a vida de outra pessoa. Ou seja, não serve para você, mas possivelmente pode servir para uma outra pessoa, tá? E aí você acaba abençoando a outra pessoa. Então, o desapego ele é importantíssimo. Vou repetir. O desapego pode ser feito por meio da venda, por meio do descarte ou por meio da doação. E por que ele é importantíssimo?
No caso da venda, o objetivo é fazer uma renda extra. No caso do descarte, é você realmente tirar o acúmulo de coisas que você tem na sua casa. E, no caso da doação, o maior objetivo é você abençoar a vida de uma outra pessoa, que eu acho até assim o maior dos objetivos na questão do desapego. E por que que isso tudo vale muito a pena? Porque você vai ver que através dessas práticas você vai proporcionar mais espaço na sua casa. E mais espaço na sua casa contribui para a leveza, para o bem-estar, para o conforto. Vamos pensar juntos? Não é muito, muito gostoso você chegar dentro da sua própria casa depois de um dia exaustivo e você, sabe, assim, descansar mesmo em um ambiente limpo, em um ambiente convidativo aos seus olhos, não é muito melhor? Claro que há momentos da nossa vida que a gente está em ajuste, então acaba demorando um pouco a essa leveza chegar, mas você está em busca disso. E aí volta até o primeiro assunto que a gente falou lá no primeiro podcast, né? Você está em busca da direção de casa, ou seja, dessa leveza, dessa certeza de que aqui é o melhor lugar para você. Eu queria muito que vocês tivessem essa consciência, tá? Porque é extremamente importante praticar o desapego ao longo das nossas vidas. E isso não é papo assim de ai, que besteira. Eu também não compro tanta coisa assim para poder ficar desapegando. Não, não é questão disso. É que ao longo das nossas vidas, a gente vai mudando, a gente vai se transformando, a gente vai evoluindo. E é natural que determinadas coisas, determinados objetos, determinados itens, eles já, assim, não façam mais sentido em nossas vidas. Às vezes uma maquiagem, uma cor de uma paleta que você tem aí de sombras, que você usava no passado. Talvez hoje você não se sinta mais assim tão bem quando você usa essas cores. E aí você vai ficar mesmo insistindo em usar aquela paleta só porque você já tem? Mas você não se identifica. Qual o sentido de você continuar com aquela paleta? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, é importante vocês buscarem sempre essa essência e se perguntar: isso aqui vale para mim hoje? Isso aqui tem realmente sentido na minha vida hoje? E foi o que eu fiz. Pegando o exemplo dos itens da minha filha, fiz a seleção ali de roupinhas que já não dão mais nela, porque ela já está com 8 aninhos, então, obviamente, roupinhas de 4 nem tinha mais, né? Porque eu já tinha feito desapego antes, porque de tempos em tempos eu tenho essa prática. Mas, por exemplo, algumas roupas de 6 anos já não davam mais nela, porque hoje está com 8 anos. Mas aí eu fui fazendo essa seleção. E, além das roupas, acessórios, que ela também já não curtia, e brinquedos. Brinquedos, gente, brinquedos. Porque tem brinquedos que ela já não curte mais, entendeu? Só que assim, eu tive o cuidado de fazer a seleção, mas de também mostrar para ela a importância disso. É claro que tinham peças assim que ela logo falava: ai, não, mãe, por exemplo, brinquedo. Brinquedo é difícil ela desapegar. Nossa, mas como é difícil. Mas eu fui conversando com ela, falei: olha, por exemplo, ela tinha um patins aqui. Falei: olha, preste atenção. Esse patins não dá mais no seu pé, minha filha.
Por que a gente vai manter ele dentro da nossa própria casa, ocupando um espaço no seu guarda-roupa, se a gente pode liberar o espaço até para você guardar outro brinquedo que você goste muito? Eu sei que você quer um outro patins, mas quando a gente puder comprar, a gente compra. Enquanto isso, não faz sentido ficar com esse patins aqui, porque ele não cabe mais no seu pé. Então, o que que você acha? Eu fiz a pergunta a ela. O que que você acha da gente abençoar uma outra criança que não tem, que os pais não têm condições de comprar um patins para ela? Aí, você entende como o que a gente fala muda a visão da criança sobre determinada coisa? Né? Eu estava mostrando para ela que eu não estava apenas descartando, né? Querendo espaço, não, tinha um motivo. Olha, a gente vai abençoar a vida de uma outra criança, de uma, né? Para que os pais não tenham condições de que talvez, né? Os pais não tenham condições de comprar um patins naquele determinado momento. Olha a ação que você vai fazer. Que coisa linda que é. Aí ela sorriu, entendeu e assim a gente fez. E na hora de doar, eu achei de grande importância levar ela comigo, para ela já entender como funciona, né? E ela ficou. Eu vi os olhinhos dela brilharem, embora no dia que a gente foi entregar a menininha não estava na casa, né, para quem a gente escolheu abençoar, mas ela viu o quanto que a mãe ficou feliz em receber. Obviamente, eu tinha perguntado antes, né, se aceitava receber, né? Eu acho importante também a gente fazer essa pergunta, porque, infelizmente, no mundo de hoje, tem gente que se ofende com isso. Mas eu gosto de perguntar porque é nesse momento que a gente também vê, né, se a pessoa vai se sentir à vontade ou não. Então, eu tenho todo um cuidado de perguntar, né, e digo e reforço que eu já fui muito abençoada na minha vida e eu queria retribuir dessa forma hoje, né? E aí essa mãezinha, não, pode, olha, eu fico muito grata e ficou super feliz. Então, eu depois conversei com a Maria Laura a respeito, né? E ela falou, mãe, eu quero conhecer a menininha. Depois ficou ansiosa porque queria conhecer a menininha, né? Ainda não tivemos oportunidade, mas acredito que em breve teremos. Então, essa questão do desapego, ela é importantíssima na vida de qualquer um de nós, seja de uma criança, seja de um adulto, né? Porque são tantas coisas positivas que envolvem a questão do desapego, né? Que assim reforço não só de quem está desapegando, né? Mas no caso da doação, de quem está recebendo também. Então, assim, são tantas coisas positivas que eu acho super válido a gente praticar isso de tempos em tempos, né? E aí, sobre as minhas coisas, eu fiz a mesma situação. Já tinham roupas que eu não me identificava mais, né? Pelo momento que eu estou vivendo na minha vida. E aí eu, né? Fica até mais fácil, né? Porque são as minhas próprias coisas. E eu fiz essa seleção. E aí liberamos espaço nos guarda-roupas, liberamos espaços para não para preencher com outras coisas. Veja bem, mas essa questão do liberar espaço é para você organizar melhor o que você já tem. Porque às vezes tem coisa que está tão ali, né? Não está à vista ali para você manusear no seu dia a dia, que às vezes você até esquece de usar, né? E aí, de repente, com esse espaço, né, que você abriu com a questão do desapego, você consegue organizar os seus acessórios melhor, as suas roupas de uma melhor forma para você na hora
chegar, pegar, vestir, experimentar, né? Calçados, a mesma coisa. E aí a vida vai fluindo melhor, a sua rotina vai tendo melhora em muitos aspectos, principalmente na questão do tempo, né? Porque aí você reduz o tempo de ficar procurando alguma coisa, porque você vai estar ali à vista, né? Muito mais organizado, muito mais fácil de você poder manusear, pegar, usar. E, gente, pratiquem, pratiquem isso, porque olha, faz um bem enorme, enorme. Eu não sei qual é a sensação que vocês têm quando vocês jogam o lixo da casa de vocês fora, assim, né? Mas eu vou falar por mim. É tão bom tirar o lixo, vamos supor, o lixo da cozinha e do banheiro, né? É tão bom tirar e descartar aquilo, porque é como se eu tivesse tirado um peso assim de dentro da minha casa. Então é a mesma sensação da questão do desapego, tá? Não é um lixo, claro. Embora na sessão de descarte né? Quando a gente fala em desapego, para você descartar porque aquilo ali tá rasgado, tá descosturado de uma maneira que não tem solução, tá quebrado, tá danificado, enfim, aí tem que ser descarte mesmo. Mas é maravilhosa essa sensação de você desapegar para liberar espaço e principalmente na questão da doação, você abençoar a vida de uma outra pessoa. Então, ó, daqui até o nosso próximo podcast, eu quero ver você praticando desapego, tá? Vai ficar aí uma lição de casa para em algum momento da sua semana para poder fazer isso daqueles itens que você já está ali, ó, adiando, sei lá, há 2, 3, 5, quem sabe 10 anos. Tá bom? Um beijo e boa semana. Ah, e até o próximo podcast.